Olá, meus queridos irmãos, amigos, vocês que têm nos acompanhado aí nas redes sociais. Nós estamos, dando sequência a essa série de mensagens sobre liberando o fluir do avivamento. E nós estamos falando, nessa parte sobre amar a Deus significa amar uns aos outros. E hoje, mais especificamente, dentro desse tema, amar a Deus significa amar uns aos outros, nós vamos falar sobre as barreiras ao avivamento. E eu gostaria de convidar você a abrir a sua Bíblia no texto da carta de Paulo aos Efésios, carta de Paulo aos Efésios, no capítulo 6, e nós vamos ler o versículo de número 12. Carta de Paulo aos Efésios, capítulo 6, versículo 12, diz assim: Pois a nossa luta não é contra seres humanos, mas contra os poderes e autoridades, contra os dominadores deste mundo de trevas, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestiais. Atualmente, nós percebemos, o mundo afundando em uma epidemia de imoralidade e de transigência à luz desta situação em que se encontra o mundo. Pode parecer, sim, estranho dizer que a desunião é o principal obstáculo ao avivamento. Entretanto, existem pesquisas que revelam que a falta de amor e os conflitos divisivos são determinantes do que propriamente a imoralidade escancarada. Então, as pesquisas dizem o seguinte, que a divisão nas igrejas, a divisão entre os irmãos, a divisão entre as pessoas é muito mais decisiva na questão de não alcançar o avivamento do que propriamente um pecado de imoralidade. Então, isso, pelo menos assim, acontece dentro da igreja, tá? É mais fácil você perdoar alguém que cometeu uma imoralidade dentro da igreja, seja um líder ou seja um membro comum, do que propriamente uma pessoa que cometeu um mal contra você, que falou mal de você, que causou uma divisão na igreja. Ou seja, é mais escandaloso aos olhos humanos a divisão na igreja por falta de amor do que qualquer tipo de pecado sexual ou imoral. Gregory Friesel, ele diz o seguinte: de acordo com Jesus, pecados nos relacionamentos são mais frequentemente ofensivos espiritualmente do que alguns dos pecados exteriores da carne. E nós vemos alguns exemplos disso, por exemplo, em Mateus 5, 23, Mateus 6, 14 e João 13, 34 e 35. O que pode ser ainda pior? Eles trazem, vergonha e desonra ao nome santo de Deus. Então, todo tipo de pecado cometido na igreja traz desonra e vergonha ao nome de Deus. Na mensagem anterior, nós falamos, sobre o verdadeiro avivamento ser fruto de relacionamentos que glorifiquem o nome de Deus. E algo que precisa estar claro aqui em nossa mente é que o segundo assunto mais apresentado nas cartas do Novo Testamento é exatamente o amor fraternal e a unidade entre os crentes. Somente um assunto mais comentado do que esse no Novo Testamento é a salvação em Cristo Jesus. Desta maneira, nós percebemos o quanto Deus se importa com este assunto e o tem em alta estima, por se tratar de uma questão de absoluta importância para o propósito do reino de Deus e a exaltação do seu nome. Mesmo com este assunto sendo tão importante, ainda o vemos sendo pouco explanado em nossas igrejas. A não serem explanados, vidas não são confrontadas e relacionamentos não são restaurados.
Quando olhamos através da história, percebemos que a restauração nos relacionamentos é a chave para o fluir do avivamento. O primeiro ponto que eu quero, dentro desse assunto, dentro dessa situação das barreiras espirituais, que eu quero tratar com os irmãos, é que as barreiras ao avivamento são provocadas por conflitos e desunião na igreja e nas famílias. É incrível como muitos de nós passam anos a fio dentro de uma congregação, orando, cantando, estudando, pregando, servindo e não percebemos que isso para nada presta se não houver amor. Algo interessante sobre a desunião, brigas e tensões na igreja é que esse tipo de situação não só apaga o Espírito de Deus no meio da igreja, como também prejudica o nosso poder no testemunho pessoal. Veja aqui o que diz o texto da palavra de Deus em João 13, 34 e 35. Um novo mandamento lhes dou: amem-se uns aos outros como eu os amei. Vocês devem amar uns aos outros. Com isso, todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Infelizmente, o ódio e a desunião entristecem o Salvador, que deu a vida para que fôssemos um. Romanos capítulo 15, versículos 5 e 6 diz: o Deus que concede perseverança e ânimo, dê-lhes um espírito de unidade, segundo Cristo Jesus, para que, com um só coração e uma só boca, vocês glorifiquem ao Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo. Tem um hino do Inário para o Culto Cristão, hino 572, que traz a seguinte letra: somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Nosso espírito se une ao Espírito de Deus. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. Somos um pelos laços do amor. De mãos dadas mostraremos que nós somos do Senhor. Somos um pelos laços do amor. Essa é a verdade que a igreja precisa viver. Essa é a verdade descrita no texto de João 13, 34 e 35 que nós acabamos de ler. Quando nós demonstramos esse amor, quando nós demonstramos esta unidade, as pessoas nos reconhecerão. Elas saberão que nós somos verdadeiramente discípulos do Senhor Jesus Cristo. É triste, meus irmãos, sabermos que quando não conseguimos nos relacionar em amor uns com os outros, através de uma razoável paz, trazemos vergonha ao nome de Cristo e prejudicamos nossas vidas de forma a se tornarem irreparáveis. Jesus disse que o mundo seria atraído para ele através do amor entre os cristãos. Porém, o que tem acontecido é que o mundo tem se afastado de Cristo por causa do ódio e das disputas dentro da igreja. João 17, 21 a 23, eu quero ler esse texto com vocês. João 17, 21 a 23, diz assim: para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti, que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Dei-lhes a glória que me deste, para que eles sejam um, assim como nós somos um. Eu neles e tu em mim, que eles sejam levados à plena unidade, para que o mundo saiba que tu me enviaste e os amaste como igualmente me amaste. Gregory Friesel, ele menciona que por diversas vezes em seu ministério ele ouviu a seguinte frase: logo quando nossa igreja estava mostrando algum progresso, nós tivemos uma explosão de ódio, divisões que parecem surgir do nada. Talvez você tenha vivido isso na sua igreja.
Talvez você tenha vivido isso no seu ministério, de que assim como você vê a igreja crescendo, de repente do nada há uma divisão, algo fruto, né, de desunião, de ódio, de desavenças. Esse tipo de situação não deveria ser surpresa para a igreja, pois o diabo tenta constantemente interromper as atividades da igreja e ele sabe exatamente com quem contar para incitar uma desavença e divisão. De acordo com Friesel, em muitas igrejas, o inimigo parece ter alguns que estão prontos para ser instrumentos de ódio e controvérsia. Com o objetivo de atrapalhar o desenvolvimento da igreja, o diabo continuamente está atrás de questões que dividem os crentes. 1 Pedro capítulo 5, versículo 8, o apóstolo diz o seguinte: sejam sóbrios e vigiem. O diabo, inimigo de vocês, anda ao redor como leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. O segundo ponto interessante é que as barreiras ao avivamento são combatidas com armas espirituais. Poderíamos mudar de congregação e procurarmos um grupo que seja mais forte e que demonstre, né, de forma aparente serem mais cheios do Espírito Santo do que nossa congregação atual, se assim acharmos melhor. Esse acho que é a resposta mais fácil que nós encontramos. Ah, na minha igreja eu não estou conseguindo, as coisas não estão fluindo, o diabo está dividindo todo mundo, eu vou procurar uma outra igreja, vou para outro campo, vou para outro lugar, vou para outra cidade. Este seria o meio mais fácil. Mas quando nós fazemos isso, nós só estamos fugindo da batalha. A batalha vai atrás de nós. Ela voltará a acontecer em outra igreja, em outro lugar, em outro ambiente. Não importa o que façamos, porque essa batalha ela é espiritual, como disse o texto que nós lemos no início. Ela não é contra carne e sangue, mas contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Porém, existem estudos que comprovam que os mesmos padrões são comuns em milhares de igrejas e as mesmas barreiras impedem o avivamento na maioria delas. Friesel, ele diz o seguinte: os nomes e rostos podem ser diferentes, mas os padrões destrutivos variam muito pouco de uma congregação para outra. Pense nisso. Você pode mudar de igreja, você pode procurar outro pastor, outra comunidade, mas os problemas serão os mesmos, só vão mudar as pessoas. Pouquíssimas igrejas e crentes tratam deste assunto de forma bíblica, o que pode rapidamente se transformar então em amargas batalhas pessoais. O que precisamos ter em mente nessa situação é o que disse o pastor Anax Carneiro. Os nossos inimigos não são pessoas, como bem lembrou Paulo em Efésios 6,12. Nossos inimigos são espirituais. A raiz da batalha é espiritual, e enquanto não entendermos isso e não combatermos com as armas espirituais, o avivamento continuará sendo um sonho impossível para a maioria das igrejas e famílias. Efésios capítulo 6, versículos 10 a 18, o apóstolo Paulo destrincha ali todo o equipamento que nós precisamos para combater, para estar dispostos nessa batalha que não é contra carne e sangue, mas é espiritual. Não importando quanto esforço esteja sendo empenhado em evangelismo, discipulado ou oração, o Espírito Santo permanecerá apagado por causa de ódio e brigas dentro da igreja. O terceiro ponto interessante do texto é que as barreiras ao avivamento são quebradas com a verdade divina. Nosso objetivo com este estudo é ajudar você a discernir claramente as barreiras relacionais que impedem o avivamento.
Como é comum o fato de encontrarmos muitos crentes envolvidos em padrões nocivos e perigosos por não conhecerem ou por simplesmente ignorarem a verdade de Deus em relação a essas práticas pecaminosas. No Evangelho de João, capítulo 8, versículo 32, Jesus fala da importância vital do conhecimento dessa verdade. E conhecerão a verdade, e a verdade os libertará. É certo que, enquanto os crentes e igrejas continuarem ignorando a verdade de Deus sobre as ações de Satanás, o pecado continuará sendo devastador em nossas comunidades. Todos nós temos lutas em quase todas as áreas da vida. Por isso, é importante lembrarmos de duas verdades gloriosas. A primeira, a graça de Deus é maior do que nossas fraquezas. E segundo, ele trabalha em pessoas e igrejas imperfeitas. Nosso Deus, ele não requer perfeição. O que ele deseja de nós é honestidade para começarmos a caminhar rumo às verdades que ele revelar. Quero recomendar a você a leitura de um livro muito bom chamado Proibida a Entrada de Pessoas Perfeitas. Porque a igreja é um lugar de cura, de libertação, de restauração. A igreja não é um lugar onde você entra só depois que você está já curado, transformado, restaurado. Não. Lá é o lugar de pessoas imperfeitas. A igreja é um hospital. E como hospital, ela recebe doentes, ela recebe enfermos. Ela não recebe pessoas sãs. Ali elas entram para serem curadas pelo sangue curador de Cristo Jesus. O avivamento, meus queridos, é um processo que começa na purificação da mente e do coração. E aparentemente pode parecer algo extremamente difícil ou impossível de ser realizado. Contudo, Gregory Friesel diz o seguinte: graças a Deus que há esperança mesmo para a igreja mais problemática ou para o mais fraco dos cristãos. Diante disso tudo, é extremamente importante sabermos que somos aceitos e cobertos pela graça. E essa aceitação não é por qualquer um, mas pelo próprio Deus. Somos aceitos pelo amado, mesmo tendo nossos joelhos ralados nas batalhas. Pense nisso. Busque combater as coisas espirituais com armas espirituais. Não pense que você está combatendo pessoas, mas lembre-se que por trás das pessoas existe um poder maior, mais forte, do qual nós temos as armas exatas para combatermos, como diz o texto de Efésios, capítulo 6, versículos de 10 a 18. Que Deus abençoe a sua vida. Em nome de Jesus.